E nós estamos durante esse dia estudando os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade, sobre as preocupações. Nós estamos lançando aqui hoje em Brasília, Além da Ansiedade, essa obra pela editora Vida, Sabedoria para Vencer as Preocupações e Angústias Existenciais. Então nós reunimos vários ensinamentos bíblicos. Sabe por quê? Enquanto você abre aí a palavra de Deus, hoje, pela primeira vez, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade ultrapassou a depressão como o principal desafio da saúde mental ao redor do mundo. E o Brasil é o país considerado mais ansioso do mundo nos levantamentos. 9,6%, 9,7% dos brasileiros com algum tipo de transtorno de ansiedade. Em segundo lugar, Paraguai, Austrália, Nova Zelândia. Esses outros países, só para você ter uma dimensão, é cerca de 7%, é na casa dos 7%. Então o Brasil é um país que infelizmente destoa uma juventude aflita, uma juventude muitas vezes angustiada. Então esse é um tema urgente, esse é um tema atemporal, mas que nos nossos dias em especial é um dos grandes desafios do pastoreio da nossa vida. Mas queridos, na palavra, quem ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Na palavra nós encontramos sabedoria de Deus para enfrentar os desafios. Existem, na história da ansiedade, existem 4 abordagens para a ansiedade. Tem um professor chamado Alan Horvitz, ele é uma referência, um historiador da ansiedade. Olha que interessante. Ele diz que a primeira abordagem para a ansiedade são as abordagens biológicas, ou seja, vão tratar das ansiedades patológicas com remédios. Louvado seja Deus pelos médicos, amém, queridos? Louvado seja Deus pelos hospitais, a igreja cristã que criou os hospitais. O evangelista Lucas era um médico amado, a Bíblia fala. Os hospitais foram criados por São Basílio Magno, um cristão da igreja bizantina, no ano 369 depois de Cristo. O hospital mais antigo do mundo é o Hospital São Bartolomeu em Londres, fundado em 1123 pela igreja. O hospital mais antigo do Brasil é a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, fundada pelos jesuítas cristãos. Então as abordagens clínicas, as abordagens biológicas, elas são muito importantes. Existe um segundo tipo de abordagem para a ansiedade, que o professor Alan Horvitz chama de abordagens psicológicas. Elas tentam entender o fenômeno da ansiedade através da personalidade de cada um, do caráter de cada um, das experiências de cada um, as características de cada um, se a pessoa sofreu um trauma, uma situação. Então essas são as abordagens psicológicas. Elas examinam os traços de personalidade de cada um. O terceiro tipo de abordagens é mais recente, são chamadas as abordagens sociológicas da ansiedade. Procuram entender a ansiedade analisando a comunidade, a família, a economia, a política, as pressões sociais, as pressões e tensões externas. Está dando para entender? Amém, amém, amém? Quer dizer, a produtividade, as pressões, o trânsito, os meios de transporte, a dificuldade de mobilidade urbana, quer dizer, isso faz parte de um entendimento chamado abordagens sociológicas. Mas o professor Horvitz coloca no seu livro sobre a história da ansiedade, publicado pela Johns Hopkins University nos Estados Unidos, que é uma referência em medicina mundial, o quarto tipo de abordagem ele chama de abordagens espirituais ou filosóficas, que procuram entender a ansiedade não apenas do ponto de vista médico, psicológico, social, mas procuram entender a questão do sentido da vida. Isso o remédio não pode dar. Quantos estão entendendo? Se apenas os remédios fossem suficientes para resolver todos os tipos de ansiedade, o professor Horvitz fala,
que nas nações desenvolvidas, onde todas as pessoas têm acesso aos melhores tratamentos, não haveria nenhuma pessoa ansiosa. Só que isso não é verdade. Acabei de falar, Austrália, Nova Zelândia, nações desenvolvidas, elas têm pessoas ansiosas, deprimidas. Por quê? Existe um tipo de ansiedade, o professor Horvitz fala que são as ansiedades ligadas ao significado da vida. E isso nem toda a farmacopeia do mundo é capaz de dar. A felicidade não se vende em pílulas. Por isso a gente vai estudar um dos textos mais importantes da história. O que Jesus ensinou sobre a ansiedade. E nós vamos concentrar, por causa do tempo que é pouco, em um verso apenas. Mateus capítulo 6, verso 34. Vamos ler juntos Mateus capítulo 6. Nós vamos estudar esse verso hoje, está aqui no telão também. Diz assim, nós vamos ler na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Oremos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Fala conosco nesse momento, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Desde já oramos. Se alguém aqui aflito, se alguém aqui sofrendo com algum tipo de ansiedade, ansiedade com o futuro, com a próxima semana, com esse final de ano, pessoas que estão tristes, nós oramos em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia, toca nos corações, toca nas nossas mentes, para que possamos sair daqui edificados, para que possamos sair daqui fortalecidos, não por palavras de homens, mas pela palavra eterna do Senhor. Fica conosco, nós te pedimos, oramos no nome santo de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Louvado seja Deus, querido irmão, querida irmã. A nossa vida funciona um dia de cada vez. Cada dia, na verdade, é como se fosse uma microvida. Nós acordamos de manhã cedinho, e aí durante o dia temos os nossos afazeres. Chega o meio-dia, o calor, chega o entardecer, e quando chega de noite a gente está cansado, né? Depois de um dia de estudo, de trabalho. Como é que a gente fala muitas vezes à noite, quando a gente deita na cama cansado, você deita e fala assim: tô morto. Não é assim, você morre, tá vendo? Tô morto. A gente não fala assim quando está muito cansado: nossa, eu apaguei, tô morto. E nós temos ali então uma mini morte todas as noites. Em todo sono existe uma imagem da morte. Nós estamos desacordados. Jesus, ele falou isso sobre a filha de Jairo. Ela não morreu, ela dorme. Várias vezes na Bíblia tem essa comparação, né? Entre a morte, entre o sono. E assim é, um dia de cada vez. Deus fez um mundo assim, um mundo com dias, com estações, com anos. É muito interessante isso, porque no Salmo 90, que é talvez o mais antigo dos salmos, um salmo de Moisés. Você sabe, o livro de Salmos é uma compilação de orações, de louvores. E o Salmo 90 é uma oração de Moisés. Grande parte dos salmos são salmos do rei Davi, de Asaf, Salomão. Agora esse é um salmo de Moisés, é um salmo antiquíssimo. E nesse salmo, Moisés, ele começa falando de Deus. Ele começa falando sobre a eternidade de Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele está acima do tempo, além do tempo. O nosso Deus é um Deus ilimitado quanto ao seu poder. Ele é onipotente. Ele é um Deus ilimitado quanto ao seu conhecimento. Ele é onisciente. Ele é ilimitado quanto ao tempo. Ele é eterno. O nosso Deus é um Deus eterno. Uma vez até perguntaram
para Santo Agostinho, grande teólogo. Perguntaram para ele assim: Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí Agostinho pensou e falou: eu já sei o que Deus fazia. Ele estava criando o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. É isso que Deus estava fazendo. Ele estava brincando. Agostinho, muito espirituoso, ele escreveu isso no comentário de Gênesis contra os maniqueus. Mas Agostinho fala que Deus é autoexistente, e a Bíblia fala. Jesus, ele fala assim na oração sacerdotal, orando: Pai, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, ele já era glorioso, amoroso. Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já era amoroso antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Moisés observa o poder de Deus, e aí ele diz no Salmo 90: mas e o homem? O ser humano não. O ser humano vive, Moisés diz, 70 anos. Ele diz: alguns que têm mais força vivem uns 80 anos. E aí ele faz a oração, Salmo 90 verso 2: então Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quem aqui essa noite quer fazer essa oração? Quem aqui essa noite quer sabedoria para viver cada dia para a glória de Deus? Isso é muito importante, porque nesse texto de Mateus, Jesus está nos ensinando que ansiedade com o amanhã é como se você quisesse viver vários dias em um dia só. Ansiedade, conforme Jesus no Sermão do Monte nos ensina, é uma atitude que não é sábia, é uma atitude insensata, porque ansiedade é tentar viver 1000 dias em um só dia, mas nós funcionamos um dia de cada vez. É por isso que dizem assim: os vermes comem teu corpo morto, mas a ansiedade te devora vivo. A ansiedade, minha irmã, te devora viva. E nesse texto então, em primeiro lugar, Jesus proíbe as preocupações com o amanhã. Ele proíbe, ele veta, ele não nos autoriza viver com excesso de futuro, viver desesperados com o amanhã. Jesus não permite isso. Se você perceber no verso, Jesus inclusive personificou o amanhã. Ele fala assim: não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. É como se Jesus falasse: eu tenho meus problemas, você tem os seus problemas, o outro tem os problemas, e o amanhã tem os problemas dele. Ele personifica o amanhã como se o amanhã fosse uma pessoa. Quantos estão entendendo? Como se o amanhã, ou seja, a mente ansiosa começa a criar monstros, começa a criar um ente, uma entidade, o amanhã, e ela tem medo desse monstro que ela vai alimentando. Mas esse monstro está repreendido em nome de Jesus essa noite. Jesus proíbe a preocupação com o amanhã de um modo explícito, direto e reiterado, porque ele proíbe 3 vezes apenas nesse capítulo. No verso 25, portanto digo, não se preocupem. No verso 31, portanto eu digo, não se preocupem. E no verso que estamos estudando, o verso 34, portanto não se preocupem. Jesus nos ensina a combater esse desespero, essa precipitação, essa angústia que nos leva a ficarmos impacientes. Teve uma irmã tão impaciente, tão ansiosa, que tinha que preencher um formulário, estado civil. Ela colocou: socorro. Calma, minha irmã. A pessoa começa a ficar apavorada, a pessoa começa a ficar aflita. Eu vi numa vez na igreja uma mulher que estava orando assim: Deus me dá paciência, agora, Deus. Calma, minha irmã, que nós vamos orar. A pessoa começa a ficar aflita, ela começa. Tem pessoas que fazem tempestade no copo d'água, tem gente que faz tsunami na tampinha do xarope. Ela exagera, ela começa a ficar
aflita, começa a ficar desesperado. Eu mesmo já passei por muitas situações de ansiedade. Eu lembro quando eu fiz 28 anos, eu estava pastoreando em Belo Horizonte, na Igreja Batista Getsemane, com o pastor Jorge Linhares. Eu liderava a juventude. O pastor Jorge já tinha me colocado há 1 ano e meio como um dos vice-presidentes da igreja enorme lá em Belo Horizonte, mais de 50 mil membros, hoje são 55 mil membros na Getsemane, igreja enorme, e eu tinha um monte de tarefas, eu tinha um monte de afazeres. Ao mesmo tempo, eu tinha casado, há 4 anos, tinha nascido a minha filha, eu estava fazendo o mestrado em teoria do direito na PUC. Então foi um momento com 28 anos que eu estava fazendo tanta coisa, que o meu intestino quase implodiu. Ele não funcionava mais direito, ele ficou todo desregulado. Fui para o hospital, fui para o tratamento, fiz um monte de exames. Aí o médico falou comigo: olha, você não tem vírus, você não tem bactéria, você não tem nenhuma doença. Sabe o que você tem? Você tem um negócio que chama síndrome do intestino irritado. Eu falei: desculpa, doutor, eu vou levar ele para o psicólogo. Eu não sabia nem que isso existia. Ele falou: você está somatizando a preocupação, isso desregulou seu intestino. Eu não sabia nem que isso existia. Ele escreveu uma receita, uns remédios para mim. Ele colocou na receita assim: paciência. Ele, diante de Deus, ele receitou paciência para mim. É verdade, eu tenho até hoje essa receita, paciência. Eu saí olhando assim: paciência. Cheguei na farmácia: tem paciência? O farmacêutico riu de mim. Eu falei: vai que é um remédio. Ele ainda pregou uma comigo. Queridos, será que você está assim? Será que você se tornou uma pessoa desesperada? Não, pastor, a vida é nervosa, não tem solução. Se a vida fosse tranquila, a gente tinha sistema calmo, mas nós temos sistema nervoso, então não tem o que fazer. Tem desafio na vida, mas a Bíblia está nos ensinando como vencer os desafios. Amém, queridos? Tem uma maneira. A juventude ocidental, em especial, é extremamente apavorada, né? Tem judoca aí, tem lutador de judô, temos um judoca, tem muitos judocas aqui, fica perto do judoca. A minha filhinha Maria, ela fez judô. E aí eu aprendi uma coisa sobre o judô. É o mestre Kano, criador do judô. No Japão tem só 3 tipos de faixa de judô: faixa branca, faixa marrom e faixa preta. Só tem 3 faixas. O menino fica na faixa branca, treinando, lutando, dando ipom, treinando. Quando esse menino está dando Hadouken, faixa marrom. Aí treina, anos treinando, Kamehameha, faixa preta. Quando mestre Kano chegou no ocidente, ele viu o povo apavorado, desesperado, não tinha paciência para nada. Aí ele fez um monte de faixa colorida, faixa azul, faixa verde, faixa rosa, porque senão os meninos Nutella desistem. É tão apavorado, tão ansioso, que ele precisou colocar um monte de cor para os meninos ficar. Nós vivemos numa sociedade aflita, afobada, mas você não vai deixar a sociedade guiar o teu coração, mas a palavra de Deus guiar o seu coração. Você não pode ser, como o apóstolo Paulo diz, um menino levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Não, o chamado essa noite é para você ter uma vida com uma âncora em Cristo Jesus, com um alicerce na palavra de Deus, com raízes na palavra de Deus. Quem recebe essa palavra essa noite? Dá um glória a Deus aí, Sara, nossa terra. Vamos ter uma vida em Cristo, vamos edificar a nossa vida. Então Jesus proíbe preocupações. Presta atenção, Jesus não proibiu planejamento com o amanhã. Ele proibiu preocupações com o amanhã. Em nenhum momento Jesus proibiu planejamento. Ao contrário, a Bíblia fala sobre a importância de planejar. O próprio Jesus, em Lucas 14, Jesus ele fala assim: quem quer me seguir, primeiro senta e calcula o preço. Ah, eu sou ruim de matemática, então vai para o inferno. Amém, queridos? Jesus falou: qual homem vai construir uma torre e ele primeiro não senta e calcula o preço? Jesus não falou isso? Se ele vai ter como terminar.
Qual rei que vai para uma batalha e primeiro não vê, peraí, eu não tenho condições de ganhar essa batalha, eu vou negociar, para que vai morrer todo mundo à toa? Então Jesus falou, o discípulo tem que calcular o preço. A Bíblia fala de examinar as coisas. A Bíblia fala, examine-se pois o homem a si mesmo. É por isso que nós não usamos drogas, é por isso que nós não somos viciados, é por isso que nós não promovemos esse tipo de coisa, porque a Bíblia diz, não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Nós precisamos no mundo de pessoas lúcidas, líderes lúcidos, pessoas que têm discernimento, que entendem, que percebem aquilo que está acontecendo. Que Deus te levante como um líder onde você estiver, para a glória dele, meu irmão, né? Os vícios vão entorpecer seu entendimento, leva a machucado, acidentes. Não tem uma pessoa que estuda a droga e vira drogado. Já pensou nisso? Deixa eu estudar o que as drogas causam: impotência sexual, câncer, demência. Já sei o que eu quero, ser drogado. Não, nenhuma pessoa estuda para virar drogado. A pessoa começa a usar por causa da turma, não sabe nem por que está fazendo, não sabe nem a hora que está com fome. Não, você não vai essa pessoa assim, você vai essa pessoa com posicionamento em Cristo Jesus. Seu ouvido não é pinico, seu coração não é pinico, sua vida, seu corpo não é lixo, para que você despeje um monte de lixo, amém, queridos? Então, discernimento. Então, planejar é uma bênção. Quando você planejar, você planeja e consagra a Deus os seus planos. Escreva seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Planejar é uma bênção. Provérbios diz, consagre ao Senhor os seus planos, e eles serão bem sucedidos. O que Jesus está proibindo não é o planejamento com o futuro, claro que não. Ele está proibindo preocupações. Agora nós vamos aprofundar. Qual é a palavra preocupação em grego? É a palavra merinate. Merinate. A transliteração é merinate. A pronúncia pode ser um pouco diferente, mas a transliteração é merinate. Merinate é traduzido em português como ansiedade, cuidados da vida, preocupações. E a Bíblia, no Novo Testamento, fala que existem preocupações merinates boas e preocupações ruins. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo escreveu assim: apenas Timóteo tem merinate sincera. Apenas Timóteo tem preocupação sincera com a igreja. É um exemplo de boa preocupação, ou seja, uma preocupação do amor, do zelo, uma preocupação da responsabilidade com a igreja, amém, queridos? De cuidar, de amar a pessoa. 1 Coríntios 12, 25 também fala que os membros do corpo, um se preocupa com o outro, por isso que o corpo funciona. Um está ligado no outro, um se preocupa com o outro. Então, também fala que a mulher se preocupa com o seu marido e vice-versa. Então, tem várias vezes no Novo Testamento, quem está entendendo? Quem está entendendo? Que fala de boas preocupações, de responsabilidade. Agora, Jesus nesse texto está falando das más preocupações, preocupações malignas, preocupações destrutivas. E a Bíblia, o Novo Testamento fala de preocupações que acabam com a sua vida. Por exemplo, Marta, no Evangelho de Lucas, Jesus fala assim: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E a sua irmã, Maria, se preocupou com a melhor parte. Ou seja, preocupações que nos distraem da presença de Jesus são preocupações que têm que cair por terra na nossa vida. Outra preocupação ruim, parábola do semeador. Jesus falou que o semeador saiu a lançar as sementes, e uma das sementes caiu num terreno que começou a crescer a semente, mas de repente os espinhos da merinate, ou os espinhos das preocupações, sufocaram a semente da palavra. Esse é outro tipo de preocupação que tem que ficar aqui essa noite, amém, queridos? Preocupações que sufocam sua vida com Deus,
preocupações que sufocam o desenvolvimento da palavra, os frutos da palavra na sua vida. E aqui nós estamos lendo a preocupação com o amanhã, a preocupação que a nossa imaginação muitas vezes faz crescer. Então o amanhã começa a fazer sombra, um eclipse no sol de hoje. Essa preocupação com o amanhã começa a atrapalhar a minha vida hoje, começa a esgotar as minhas forças hoje, começa a destruir minha energia hoje. Então Jesus está falando: não se preocupem com o amanhã. E Ele vai dar 3 razões para nós não nos preocuparmos com o amanhã. Primeira razão: o amanhã trará suas próprias preocupações. Número 1, você não deve deixar a ansiedade destruir sua vida. Primeiro, porque nenhum de nós tem o controle do amanhã, só Deus tem o controle do amanhã. Então Jesus está dizendo que é ridículo que nós fiquemos preocupados com o amanhã, se nós não sabemos nem o que vai acontecer hoje, no final do dia. A parábola do rico insensato, o homem estava falando: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Jesus falou: louco, essa noite pedirão a sua alma. Nós não temos certeza de nada, gente. Na vida nós só temos certezas de 3 coisas. Primeiro, a morte. Segundo, o especial do Roberto Carlos na Globo no final do ano. E terceiro, Palmeiras não tem mundial. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o quê? Calma aí, espírito de porco, calma aí, calma aí. É brincadeira, viu, gente? Minha mãe é palmeirense, é brincadeira. Nós não temos controle do amanhã. Jesus está dizendo assim: aquieta o teu coração. Você está preocupado com uma coisa que você não tem controle, abre mão de uma vez. Por isso que bem-aventurados são os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Pobre em espírito é aquela pessoa que reconheceu que não é nada sem Deus. É aquela pessoa que reconheceu que não está no controle de nada, mas tem um que está no controle, o nome dele é Jesus. Então essa pessoa é bem-aventurada. Essa pessoa renunciou à pretensão de querer controlar a própria vida. Olha que bonito, Provérbios 27, verso 1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Número 1, não deixe a ansiedade com o amanhã destruir sua vida. Primeiro, porque você não controla nada, mas tem um que controla, e o nome dele é Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, não nós. Você tem que ser curado essa noite da síndrome de Salvador do mundo, amém, queridos? Não somos nós, não é eu, não é você, nenhum de nós. Segunda razão que Jesus coloca nesse verso para nós não deixarmos a ansiedade com o amanhã destruir nossa vida: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Deus não permitirá que você sofra um mal maior do que a graça dele na sua vida. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não negou os desafios da vida. Tem uma frase que eu gosto da Ida Feldman: enquanto você estiver vivo vai ter louça. Aleluia. Nós temos louça para lavar, gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus e a Bíblia falam sobre os dias difíceis. Nenhum lugar da Bíblia ensina que a vida é um mar de rosa. Se for um mar de rosa, tem espinho na rosa. Queridos irmãos, olha por exemplo, Eclesiastes 11, verso 8, fala que aqui na terra nós temos dias de trevas. Olha Salmo 18, verso 18, fala que tem o dia da calamidade. Olha o Salmo 20, verso 1, fala do dia da angústia. Olha o Salmo 27, verso 5, fala do dia da adversidade. Salmo 140, verso 7, fala do dia da batalha. No Novo Testamento, João 16, 33, Jesus fala das aflições que nós teremos no mundo.
Efésios capítulo 5, verso 16, fala que os dias são maus. E Efésios 6, verso 13, fala que tem o dia mau. Quer dizer, os dias são maus, todos os dias. O mundo jaz no maligno. Mas também fala que nós temos que estar preparados para o dia mau. Existem dias da nossa vida, meus irmãos, de prova. Existem dias de nossa vida de sofrimento. Mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você não vai passar uma luta, você não vai passar uma situação que o próprio Deus não vai te dar o escape. 1 Coríntios capítulo 10 fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz que nenhum de nós jamais passou por uma provação, uma tentação, uma luta que Deus não deu a possibilidade de escape. Ele próprio te dá a presença, o poder, a provisão dele. Abre assim sua mão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cada dia não vai faltar provisão de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não vai faltar misericórdia de Deus na sua vida. Embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Não vai faltar renovo, forças para você continuar. Que Deus restaure suas energias emocionais, que Deus restaure a sua energia física. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso para as suas almas. A palavra de Deus diz, Jesus nos disse: quem quiser me seguir, pegue diariamente a sua cruz e siga-me. Cada dia vai ter renúncia, mas vai ter santidade, vai ter pureza na nossa vida. E o mais bonito, a presença de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda mais uma vez. Aplauda o Senhor. Segundo lugar, você tem que combater a ansiedade. Primeiro, porque você não controla o amanhã. É uma ilusão, é uma pretensão falsa, é uma mentira. Nós não controlamos. Segundo, eu não posso deixar a ansiedade com o amanhã destruir a minha vida, porque Deus não vai permitir eu passar uma situação que Ele não vai ter a presença, o poder dEle comigo. Ele vai dar um escape. Em terceiro lugar, a terceira razão que Jesus coloca é que a preocupação te impede de viver o agora. Não se preocupa com amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Pare de fugir dos problemas. Você já percebeu que uma pessoa que fica ansiosa, muitas vezes ela estraga um momento feliz com um problema que nem vai acontecer? A pessoa que está apavorada, ansiosa, muitas vezes fala coisas que estragam o ambiente, e nem vai acontecer aquela coisa, e ela estraga um momento, um almoço, uma festa, uma formatura, um momento que era para ser feliz. A pessoa ansiosa, ela contamina, ela envenena o ambiente. Sabe, gente, a ansiedade é uma armadilha. Eu, quando era pequenininho, eu contei no outro culto agora, eu tinha 8 anos, eu queria pescar, eu queria muito pescar. E eu falei: pai, eu quero pescar, eu quero pescar, eu quero pescar. E meu pai falou: filho, sábado eu vou te levar para pescar. E aí, segunda-feira: pai, vamos pescar, pai. Filho, é sábado, hoje é segunda. Terça-feira: pai, é hoje, é sábado. Quarta, quinta, eu fiquei perturbando meu pai a semana inteira. Sexta-feira de noite, eu não consegui dormir. Eu e meu irmão Lucas, é mais novo, Lucas, nós ficamos acordados a noite inteira, abajur ligado no quarto, um pescando o outro. Nós ficamos pescando um ao outro e brincando. Colocamos a roupa de pescador no chão, ficamos olhando as iscas, o anzol. A minha mãe fez umas massinhas com tangue, uma coisa laranja. Nós comemos a isca, louvado seja Deus. Nós comemos isca. Eu fiquei a noite inteira, eu não conseguia dormir. Aí: vamos dormir, Lucas. Aí deitava: não, mas vamos pescar mais. Aí ficava pescando. Gente, sábado de manhã eu não acordei, 5 da manhã. Vamos, Davi? Eu lá 6. Eu acordei depois do meio-dia. Aí eu acordei: pai, vamos pescar, pai. Meu pai: que pescar? Não, pai, nós temos que pescar. Filho, pescador tem que acordar às 5 horas. Não, pai, vamos pescar. Eu comecei a chorar. Gente, eu sou traumatizado. Até hoje eu não fui pescar. Me leva para pescar. Se tiver algum psicólogo aí, me atende no final aqui, que eu estou traumatizado. Até hoje eu não fui pescar. Eu fiquei apavorado, eu fiquei aflito, e eu comecei a chorar. Não, pai, me leva. Meu pai falou: filho, não dá mais. Tem um horário para chegar lá no lugar. Não tem nem mais peixe lá, já acabaram os peixes. E aí, o meu pai falou uma coisa para mim:
Meu pai é pastor também, toda aquela sabedoria paternal, pastoral. Ele virou e falou assim para mim: ó filho, ó, não esquece isso. A ansiedade tira sua energia de hoje e não resolve o seu problema de amanhã. Então nunca mais eu esqueci isso. É o que Jesus está ensinando. Terceiro lugar, não deixe a ansiedade destruir a sua vida, porque ela tira a energia de hoje e não resolve o problema de amanhã. Agora, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem aqui quer sair daqui essa noite então instruído e cheio da presença de Jesus para vencer a ansiedade? Amém? Quem quer sair? Então quero colocar, olha só, amém? 3 orientações práticas para a gente orar. 3 orientações práticas de Jesus para a gente orar. Como que a gente pode vencer a ansiedade então? Número 1, abandone a atitude catastrófica. Abandone a atitude fatalista. Por quê? Porque Jesus disse assim, verso 31: não se preocupem dizendo: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como é que vai ser? Ganhou a eleição, perdeu a eleição, meu time perdeu, meu time ganhou, e isso, e aquilo outro, e como é que vai ser? E aquilo, e a roupa, e isso. Jesus falou: pare de ficar reclamando, perguntando, catastrofizando tudo. A pessoa exagera, a pessoa começa a falar demais. Querido, antes de amarrar o diabo, amarre sua língua. Aleluia. Olha o que diz aqui, Provérbios 21, verso 23. Provérbios 21, 23 diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha aqui. Então, quer diminuir pela metade seus pecados? Fala pela metade, louvado seja Deus. A gente peca demais com a boca. Olha aqui, você que fala demais, começa a criar problemas onde não existem. Olha, começa a mentir. Não fala muito não, porque acaba o estoque de verdade, aí começa a falar mentira. Eu conheci uma mulher que ela era tão mentirosa, mas tão mentirosa, lá no interior de Minas Gerais. Ela falava que ia dar, tipo assim, comida para as galinhas, mas não dava. Aí chegou um ponto que nem as galinhas acreditavam nela mais. As galinhas, já pensou, gente? Que humilhação, nem os animais acreditaram em você. Que tão mentirosa que a mulher era. Mentia para todo mundo, mentia para os bichos, mentia para Deus, mentia para todo mundo. Ela é a mãe da mentira, casou com Satanás. Cuidado com a tua boca, com mentira. Cuidado com a tua boca, sabe? De você não ter palavra. Jesus falou: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Palavra dada é palavra cumprida. Agora a pessoa que fala demais, não consegue cumprir tudo que falou. Aí fica o quê? Ansioso. Fica o quê? Aflito. Claro, não sabe dizer não. Não sabe calar a boca. Cala a boca em nome de Jesus. É uma bênção para a sua vida. Provérbios fala assim, escuta isso: é melhor as pessoas pensar que você é burro do que você abrir a boca e elas ter certeza. Então, cuidado. Falso testemunho, fala que viu, que não viu. Olha aqui, palavrões. A boca fala do que está cheio, coração. Começa a falar palavrões, palavras, blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha quantos pecados, mentiras. Então, fofoca. Uma vez, o pastor estava pregando, ele falou assim: meus irmãos, nós não podemos matar ninguém. A irmã, aleluia! Meus irmãos, nós não podemos roubar ninguém. Glória a Deus! Meus irmãos, nós não podemos fofocar. A irmã, não. A mentira, a fofoca, a blasfêmia, isso aí é o idioma do inferno. O idioma do céu são salmos, hinos e cânticos espirituais. Gratidão. Substituir, meus amados irmãos, toda essa violência com as verbal, esse jiu-jitsu verbal, vamos substituir isso por louvor a Deus, por orações. Põe aqui para mim, por favor, Filipenses 4, verso 6. Olha o que Paulo diz: não andeis ansiosos, mas antes, com orações, súplicas
e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, em vez de você ficar catastrófico, viciado em reclamar, xingando tudo, não, você vai abandonar essa atitude. Em Números, capítulo 13, capítulo 14, tem a história, uma das principais histórias da Bíblia sobre pessoas catastróficas, os espias enviados para observar a terra prometida. Eles chegaram lá e voltaram apavorados, com um relatório ansioso, e falaram assim: é impossível conquistar essa terra, eles são gigantes e nós somos pequenos gafanhotos. E Caleb quebrou a palavra deles. Caleb foi diferente, falou: não, essa é uma terra abençoada que Deus já nos deu como herança, é uma terra maravilhosa. Mas o povo, ao invés de ouvir Caleb, o povo ouviu os espias, que tinham praguejado, catastrofizado tudo. E sabe o que aconteceu? Fala que o povo inteiro começou a chorar, ficou apavorado. Quando você se torna uma pessoa desobediente a Jesus, que fala pelos cotovelos, reclama pelos cotovelos, você começa a contaminar sua própria casa, contaminar sua própria família. E Jesus falou: para com isso. Os pagãos se comportam assim, mas o meu povo vai ser diferente. O meu povo vai ser um povo que até orar pelo que persegue, até isso ele vai fazer, porque maior é Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então, número 1, vamos abandonar essa atitude essa noite. Quem quer sair daqui com uma nova resolução na vida? Amém, queridos? Sem ser escandaloso, sem ser sensacionalista. O cristão é alguém que tem a fala temperada com sal. Colossenses capítulo 4, versos 5, 6, 7 fala sobre isso. Fala assim: olha, estejam preparados para responder temperado com sal. Quem fizer uma pergunta para você, falar com os de fora com a língua temperada com sal. Provérbios também diz, acho que é Provérbios 27, verso 14: até a bênção dada aos berros de manhã é recebida como maldição. Bom dia, a pessoa já acorda endemoniada já. Por quê? Não é só o que dizer, é como dizer, por que dizer, a maneira de dizer, a hora de dizer, a motivação de dizer. Abre assim sua mão. Deus, em nome de Jesus, essa noite nós oramos. Tira da nossa boca toda palavra de maldição, tira a ansiedade das nossas palavras, e que saia da nossa língua a palavra que vai trazer vida, edificação. Olha, pessoas que são incontinentes, não conseguem calar a própria boca, falam, gritam, mentem e começam a contaminar a família. Isso está repreendido em nome de Jesus na nossa vida. Nós seremos uma comunidade de adoradores, nós seremos uma comunidade de pregadores do evangelho, evangelistas, portadores de boas notícias, de boas novas. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e nós caminhamos em triunfo com Cristo, porque somos mais do que vencedores. A alegria indizível da salvação torna-nos, ó Pai, bem-aventurados nas nossas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz amém, amém e amém. E número 2, limite suas atividades. Como que você vence a ansiedade? Primeiro, vamos evitar. Jesus falou: não fique perturbado, grita. Segundo, Jesus nos ensinou a ter prioridades na vida. Não dá para você fazer tudo. O nosso tempo é limitado. Os dias são contados. O tempo, gente, é a coisa mais democrática que existe. São 24 horas para todo mundo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. E nós não adoramos o tempo, nós adoramos a Cristo. Quem morreu na cruz não foi Cronos, foi Cristo. Então o nosso tempo é para a glória de Deus. Então você tem que ser um jovem, ser uma pessoa com prioridades claras. Olha Jesus ensinando a ter prioridades. O corpo é mais importante que a roupa, ele falou no texto. A vida é mais importante que o alimento. Vocês são mais importantes que as aves, que as plantas, que as flores silvestres. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Qual que é a nossa prioridade? É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Ele é o alicerce, Ele é o alvo da nossa vida. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Se você ler os principais textos da Bíblia, em todos eles aparece a palavra todos. Salmo 150: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Devemos amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Toda escritura é inspirada por Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, para que Cristo seja tudo em todos. Filipenses fala: tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for digno de louvor, pensai nessas coisas. Sabe por quê? Que a Bíblia fala o tempo inteiro de tudo, de todo. Qual que é a última palavra da Bíblia? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Porque Deus é o Deus de tudo na nossa vida. Priorize Deus em tudo. Priorize Deus ao acordar. Priorize Deus nas suas orações. Antes de reclamar na internet, coloque diante de Deus em oração. Priorize Deus no casamento. Priorize Deus na educação dos filhos. Priorize Deus nas amizades. Priorize Deus no telefone. Você tem que falar assim: eu e meu iPhone serviremos ao Senhor. Eu e minhas roupas serviremos ao Senhor. Eu e minha carteira serviremos ao Senhor. Eu e meu carro serviremos ao Senhor. Quem recebe essa palavra aí essa noite? Priorize Deus. Aí a sua vida vai ter sentido. Aí a sua vida, quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, a palavra de Deus, você vai deixando de ser ansioso, porque você sabe quem você quer agradar. A pessoa que não tem Deus, ela não sabe quem ela quer agradar. Não sabe se adora Mamon, não sabe se adora Baal, não sabe se adora Moloque, não sabe se adora Astarote, não sabe se serve Belial. Não, nós servimos a Cristo Jesus. Diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o único que é o Alfa e o Ômega. Priorize Jesus. Não visite Jesus de vez em quando, habite na presença de Cristo. Ore, clame, aí a sua vida entra no eixo. Quando você tem Deus em primeiro lugar, você vai amar o próximo como a si mesmo. Você não vai valorizar as coisas, você vai valorizar pessoas. Você vai amar a sua família. Jovem, priorize sua família. Às vezes você está ansioso por causa de um tênis. Priorize sua mãe, priorize o seu pai, priorize os seus irmãos. Quem recebe essa palavra? Não estraga o seu convívio. Não estraga, porque o tempo não volta. O tempo com os pais não volta. Quantos filhos perderam os pais na pandemia? Ficaram deprimidos, me mandam mensagem chorando, desesperados, aflitos. Pastor, eu não valorizava minha mãe, eu não valorizava meus avós, eu não valorizava uma pessoa materialista, uma pessoa com a míope espiritualmente, só via dinheiro, em tudo dinheiro. Nunca julgue as pessoas por quanto elas ganham, está repreendido isso. Você tem que julgar as pessoas porque elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então priorizar as pessoas, priorizar os seus amigos, priorizar a sua família. Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, aquele que não cuida dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Cuide dos seus amados, cuide dos anciãos da sua casa. Aí você tem que valorizar a família, aí você tem que valorizar a igreja. Efésios capítulo 6, Gálatas capítulo 6 verso 10 fala assim: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você tem que fazer o bem a todas as pessoas, mas a Bíblia fala: cuida do seu irmão na igreja, amém? Fala para quem está do seu lado aí: vou te pagar uma pizza hoje. Fala aí. Olha o avivamento na igreja, meu irmão. Quem aqui quer priorizar as coisas de Deus? Quem aqui quer priorizar? Abre assim sua mão para eu fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, tira da nossa vida as preocupações ridículas, estúpidas. Tira da nossa vida a inversão de valores.
Tira da nossa vida, Senhor, a inversão das prioridades bíblicas, que leva a uma vida confusa. Olha, pessoas que estão aqui dando tiro para todo lado, é um desespero, não sabe quem quer agradar. Em nome de Jesus, queremos te entronizar na nossa vida, Senhor. Tirar o orgulho, tirar o eu, coloca a nossa vida no eixo, coloca os nossos pensamentos no eixo. Como aquele endemoniado em Gadara, que antes era violento, agressivo, mas quando Jesus passou por ele, ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo. Coloca jovens aqui em perfeito juízo, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Queridos, em último lugar, enfrente os problemas de hoje. Jesus nos diz: basta cada dia o seu próprio mal. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, pare de fugir da vida, pare de fugir dos problemas. A ansiedade é uma estratégia de gente preguiçosa às vezes, que a pessoa começa a usar só os problemas do futuro como às vezes uma fuga. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não são todos, mas tem gente assim também. É amanhã, tudo bem, mas e o problema de hoje? Não, mas eu estou preocupado com o de amanhã. O de amanhã é outra coisa, e o de hoje? Não, o outro vai resolver para mim. Não, vamos nos concentrar, vamos pedir a bênção de Deus essa noite, amém, queridos? Vamos pedir ajuda. Eu não consigo sozinho. É por isso que você está na igreja, nós somos uma família. Eu não sei se é um bom marido. Eu não tive um exemplo na minha casa. Meu pai era um homem agressivo, bêbado, batia na minha mãe, espancava minha mãe. É por isso que aqui na igreja tem o curso de casais. É por isso que aqui na igreja tem célula sobre namoro, noivado, casamento. Quem recebe essa palavra? Você vem, você pede ajuda, você vai se aproximar de pessoas que te amam. Meus amados irmãos, essa reunião está planejada há meses. Essa reunião, não tem ninguém aqui torcendo para você sair daqui pior. Não tem ninguém aqui torcendo para você ir embora uma pessoa triste, ansiosa. Ao contrário, existe oração, existe um esforço para você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, para você sair daqui com uma palavra de Deus, para você sair daqui direcionado. Procure ajuda. Eu estou com um desafio financeiro, então vamos enfrentar isso. Tem o curso aqui, tem curso de finanças, tem curso de empresários, tem reuniões, tem treinamentos. A Sara Nossa Terra é conhecida no Brasil, no mundo, como um lugar que impulsiona vencedores, que impulsiona filhos e filhas de Deus a crescerem em todas as áreas da vida para a glória do Senhor. Aí você fica sentado, reclamando, ansioso. Não, vamos colocar isso diante de Deus, vamos fazer uma campanha de oração. Quem recebe essa palavra essa noite? Vamos orar, vamos juntos. Os que oram juntos permanecem juntos. Vamos dar as mãos agora mesmo. Vamos clamar, vamos orar, vamos encontrar uma saída, vamos negociar essa dívida, vamos um passo de cada vez. O que não dá é para a gente ficar sentado, reclamando. O propósito do diabo é esse, é deixar você paralisado, mas ele foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus está em nós, Jesus está aqui. Queridos irmãos, o ansioso é aquele que acredita mais nos problemas do que nas promessas de Deus. Mas essa é uma noite que nós vamos crer mais nas promessas do que nos problemas. Essa é uma noite que nós vamos receber essa palavra. Essa é uma noite que nós vamos sair daqui clamando. Essa é uma noite que nós vamos sair daqui orando. Não vamos deixar raízes de amargura destruírem a nossa vida. As preocupações não levam a soluções. O que leva a soluções? Orar. Eu recebi o diagnóstico, eu contei isso aqui uma vez, quando a minha filhinha nasceu, a Maria, que ela ia ter os pés tortos. Ao invés do pé da Maria ser reto assim normal, eles tinham uma doença congênita, então eles eram entortados para dentro assim, os pés da Maria. E aquilo já foi identificado no ultrassom. E aí foi um dia muito difícil, porque eu estava com a Natália, com a minha esposa, e aí a médica estava fazendo ultrassom, ela pegou e falou, falou: olha, tem uma alta probabilidade da nenê nascer com os pés tortos. E aí a minha esposa ficou muito abatida, a Natália ficou muito triste. E aí a gente tenta dar uma de machão assim, mas eu estava triste também. Eu queria amparar a minha esposa, não sabia o que falar, não tenho o que dizer. Foi difícil, foi muito difícil aquela notícia. Mas aí nós oramos, conversamos com os médicos, e eles começaram a explicar para a gente. Falou: não,
existem tratamentos, vamos orar. E aí foi assim, a Maria nasceu, louvado seja Deus pela minha filhinha. A Maria nasceu, e ela nasceu com os pezinhos tortos, totalmente retorcidos para dentro. E aí a gente levou ela no tratamento. Tem o ortopedista que cuidou dela, é predestinado. Olha o nome do homem, Marco Túlio Canela é o nome do doutor. Lá em Belo Horizonte, Marco Túlio Canela. Falei, doutor Canela, de canela você entende, não é verdade? Falou, de canela eu entendo. Então é o seguinte, está aqui a Maria. E aí ele fez um tratamento com a Maria. Tinha que colocar gesso. Então ele, é como se, não é quebrar, que é uma cartilagem do recém-nascido, né? Ele moldava o pé dela com gesso. Toda semana tinha que quebrar o gesso e colocar de novo. Então um dia ela saía com o pé assim, outro dia assim, outro dia assim, outro dia assim. E ele foi modelando, ia crescendo. Ele foi modelando, só que ela chorava. Aí eu dava trabalho, começava a chorar mais que ela. Eu fui proibido de ir. E foi difícil, gente. Você vê a sua filha, ela gritava tão pequenininha. E aí me proibiram de ir. E foi assim, depois que foram 6 meses com esse gesso, aí ela dormiu mais 1 ano e meio com uma haste de ferro no pé. Uma haste de ferro no pé, para os pés ficarem dos mesmos tamanhos. Foi um período difícil? Foi muito difícil. Muito difícil. A gente chorava, a gente via a dor da Maria, mas a gente orava, né? A gente, ao invés de ficar reclamando, eu lia a Bíblia e a palavra de Deus, basta cada dia o seu próprio mal. Como é que vai ser? Será que isso? Será que aquilo? E eu comecei a obedecer. Jesus, eu vou orar, vou um dia de cada vez. Quem está entendendo o que eu estou falando? E como eu cresci junto com a minha esposa nesse período, como que Deus foi forjando o nosso coração, como que Deus foi nos preparando, como que nós amadurecemos nesse processo. Amém, queridos? Como que nós amadurecemos? Hoje, pela misericórdia de Deus, os pés dela ficaram perfeitos, graças a Deus. Mas o mais importante foi todo esse processo. Como que nós aprendemos? Hoje a Maria luta, anda de skate, chuta os outros, louvado seja Deus. Ela briga, a Maria corre de um lado para o outro. Toda vez que eu vejo ela andando em casa, eu nem falo com ela, mas eu vejo ela andando, e no fundo da minha alma eu estou, obrigado Senhor, pela tua misericórdia, obrigado. Mas existem orações que muitas vezes não foram respondidas. Quem está entendendo? Agora o que importa é o nosso coração está sendo moldado na imagem e semelhança de Jesus, aprendendo com o Senhor. Jesus passou por momentos difíceis, e eu encerro com isso. O próprio Senhor Jesus, na noite anterior, na véspera da sua prisão, da sua crucificação, ele orou, ele chorou, e ele orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, que ele ficou com uma tristeza de morte, uma tristeza mortal, esgotado. E Jesus então passou por isso. Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece a sua aflição. Ele passou por aflição e passou sem pecado. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A entrega absoluta de Cristo ao Pai. Na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele foi tentado até o último minuto a descer da cruz. As pessoas da multidão provocavam Jesus: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, desce da cruz se você é o Filho de Deus. Mas como diziam os antigos puritanos, porque Jesus não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus. Você pode ficar de pé no seu lugar, dar um glória a Deus. Você pode exaltar o Cordeiro de Deus que vive e reina. Aplauda o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Pega na mão de quem está do seu lado, ergue a mão do seu irmão. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá. Cada um dos seus dias está escrito no livro dele. Deus não quer apenas acrescentar dias à sua vida, Ele quer acrescentar vida a cada um dos seus dias. Mais vale
um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Começa a orar pelo teu irmão, 1 minuto de oração uns pelos outros. Cura os corações, Senhor, essa noite. Fortalece os nossos pés, fortalece as nossas mãos, fortalece a nossa vida, Jesus. Fortalece a nossa coluna, fortalece os nossos olhos, fortalece a nossa voz. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. Restaura o vigor, restaura a sensibilidade espiritual, restaura, cura, Senhor, cura. Almas que estão perturbadas, almas que estão aflitas. Sopra o Espírito Santo de Deus, sopra o Espírito de Deus. Tira a opressão, todo mal saia em nome de Jesus. Todo peso sai em nome de Jesus. Tudo que não provém do Senhor seja queimado em nome de Jesus. Sai todo mal, todo desejo de vingança, todo rancor, toda tristeza na alma, sai em nome de Jesus. Fortalece os seus filhos, ó Deus, para uma reta final de ano cheio da tua presença. Agora solta a mão do seu irmão, erga as mãos, só agradeça agora, 1 minuto de louvor, agradeça. Não olha para o problema, olha para a promessa de Deus essa noite. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas.